Todos os dias, os média relatam de forma quase sistemática o horror da atualidade. Mortes, massacres, guerras e violência. Estes são acontecimentos que provêm muitas das vezes de problemas psicológicos não resolvidos, não detectados e não acompanhados. Em Portugal, são milhares as pessoas que neste momento estão desempregadas, sem rendimento para sustentarem as famílias. Estão em desespero e é em desespero que o pior acontece. Ceifar a vida é uma hipótese que passa pela sua cabeça como uma solução. Enganado por si mesmo, está devastado, em depressão. E quando já se tem um historial negativo, com traumas e depressões, os pensamentos homicidas surgem. E este é o culminar de tudo. Como é possível pensar em acabar com a vida de alguém, em acabar com a vida da sua família? Esta é sem dúvida uma situação que necessita de apoio especializado. Mas antes, pense em tudo o que o levou a ficar assim, o que o levou a pensar assim. Lute por não se deixar levar pela corrente de maldade, pela criminalidade. Você é muito mais do que isso. Você apenas está envolvido pela falta de respostas, pela falta de oportunidades que teve. Mas acredite que a sua vez chegará, a sua vez de vencer existe. Por isso mesmo, procure ainda hoje um centro de ajuda mais próximo de si e transforme a sua vida. Suicídio para si é uma hipótese ou é uma realidade? Para muitas pessoas, a única esperança, a única saída é realmente cometer este erro, que é o suicídio. Para muitas pessoas tem sido realmente a única porta que elas têm visto e que a cada dia mais que passa, a cada hora, a cada instante, tem se afirmado ainda mais este pensamento de pôr fim a toda esta dor. Você tem razão em querer pôr fim a toda a dor, a todo o sofrimento, a toda a acusação, porém você perde a razão quando você quer pôr fim à sua vida, porque ela não tem que terminar assim. A sua vida não tem que acabar assim. As coisas não podem, não devem, não têm que ser assim. Você pode mudar esta situação. Pedro, nós estamos aqui para dizer para esta pessoa que o suicídio não é uma hipótese, nem deve ser nunca uma realidade bem presente. Com certeza, o suicídio não é a solução para a sua vida. Nós estamos aqui porque queremos que você venha combater esse pensamento e vencê-lo de forma prática, objetiva e inteligente. Por isso, nós estamos aqui, Alfredo, nessa missão de tirar esse pensamento da mente dessas pessoas, porque nós sabemos que o suicídio é o ato mais covarde, é o ato mais, como é que eu posso dizer, mais inútil, digamos, não sei se essa é a palavra, que a pessoa pode cometer, porque tem outras coisas que você pode fazer ao invés de pensar no suicídio, Alfredo. E a falta de respostas e a falta de compromissos e responsabilidades com a vida, com o próximo, consigo mesmo, tem feito você a pensar, tem levado, você a pensar, muitas vezes, projetar. De repente você está assistindo agora esta emissão e você já tem tudo planeado. De repente está diante de você exatamente o objeto pelo qual você vai usar, o qual você vai utilizar para se cortar. De repente você já te colocou a corda lá, está lá pendurada. Só falta um passo para você fazer isso. Para, não faz isso agora não. Não é motivo para você fazer isso. Faça o que nós estamos falando para você. Ligue agora. O amigo 24 horas está ao seu dispor. O número é 09 53 14 65 04. 09 53 14 65 04. E de repente você diz, Alfredo, não é comigo, mas essa realidade está dentro da minha casa. É com o meu filho, é com o meu marido, é com a minha esposa, é com o meu amigo, eu que tenho acompanhado e eu não sei o que fazer. Então, as portas do centro de ajuda estão abertas para lhe ajudar, para que aconteça com você ou com eles aquilo que aconteceu nesta pessoa. Os problemas que tinha antes de entrar no centro de ajuda era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa muito rancorosa, guardava muita mágoa, estava sempre a discutir com o meu marido, se fosse possível ficava semana, mês sem falar com ele. As consequências desse nervosismo na minha vida levou a gente à beira de um divórcio, que ele também já não aguentava mais, disse que não, era impossível viver assim comigo. E eu, dizia, olha, faça o que você quiser, eu também não vou mudar. Eu dizia que não ia mudar, e era só confusão em cima de confusão.
Porque eu achava que o certo era aquilo, para mim eu estava certo, ele é que estava errado. A minha mãe era uma pessoa que bebia muito e isso me provocou uma revolta muito grande, que eu também fui praticamente para o mesmo caminho. Meus pais também tinham essas confusões, como a minha mãe bebia, também era sempre a discutir com o meu pai e eu achava que tinha que seguir a mesma maneira da minha mãe. Quando começava a beber, tinha que beber até enquanto tinha bebido, eu estava a beber. Eu vivi durante uns 25 anos. As pessoas parece que fugiam de mim, porque pronto, eu tinha sempre uma resposta para dar para as pessoas vinham me dar conselho, eu não aceitava. Achava que eu é que estava sempre, eu achava que eu é que estava certa. O meu pior problema foi quando surgiu um problema de saúde. Foi diagnosticado que eu tinha um mioma no útero. Antes desse mioma eu tinha perdido uma filha. A perda que eu tive foi muito dolorosa, muito mesmo. Tive uma depressão muito grande, com que eu não conseguia falar com ninguém, não queria ver ninguém, só queria ficar em casa, nem queria receber ninguém, não queria falar com ninguém mesmo. A gravidez foi normal, foi uma gravidez normal. Ela nasceu, tudo bem, foi com 2 meses, ela começou uma espécie de uma epilepsia, mas os médicos nunca chegaram à conclusão do que era. Ela acabou por falecer com 7 meses de vida. E o segmento desse problema, eles disseram que eu não ia poder mais ter filhos, que ia ter que tirar o útero, e eu era uma pessoa muito nova, com 23 anos na altura, e isso ainda tornei-me mais revoltada ainda, porque eu tinha vontade, um sonho de ser mãe, e com 23 anos estava a ver ali o meu sonho interrompido. Também tentei o suicídio, que eu dizia, se a minha filha morreu, que era aquilo que eu mais queria, morreu, eu também não estou aqui a fazer nada. Com esses problemas, a convivência com meu marido depois tornou-se pior, porque chegou a uma certa altura que eu também culpava era ele. O pior momento com meu esposo foi quando eu disse a ele que ia-me embora. Já não queria viver com ele, aquilo começou a se tornar uma rotina, não conseguia, já não falava com ele, já nem aceitava que ele me tocava. Eu conheci o centro de ajuda através foi uma amiga. Quando eu entrei no centro de ajuda, parece que só de eu entrar, parece que eu já vi ali a resposta. Logo ali na primeira semana, eu vi logo diferença. E eu só sentia vontade de arrependimento de tudo aquilo que eu fiz com meu marido. Tentei reconciliar tudo aquilo que eu tinha feito, pedir perdão, desculpa de tudo que eu tinha feito. E dia após dia fui vendo a diferença na minha vida. A diferença que eu vi em mim, primeiro, foi a minha cura. Hoje tenho um filho de 7 anos, que é saudável, é uma criança super saudável, uma criança maravilhosa, né? E depois de 7 anos agora tenho outra filha com 21 dias. Hoje o meu casamento está maravilhoso, maravilhoso. Damos muito bem, eu e meu esposo, conversamos, falamos, mudou tudo, tudo. Hoje somos felizes, muito felizes, notas, né? Com 2 filhos, para quem não se podia nem tocar, hoje com 2 filhos. Hoje me vejo uma pessoa realizada em tudo. Hoje eu sou feliz e realizada. Quantas perguntas não estão agora sem respostas na sua mente? Quantas vezes você se sentiu sem chão? Quantas vezes por ser humilhado, até mesmo pisado, porque não dizer, desculpa a expressão, ou até mesmo por ser rejeitado pelos outros, você pensou que o melhor seria suicídio, porque a vida sentimental não está bem, porque a vida emocional não está bem, porque a sua vida econômica não está bem, porque de repente a sua família não está bem. Você pensa o melhor, Alfredo, é colocar um ponto final nesta situação. Você tem razão, repito, em querer colocar um ponto final, mas não é na sua vida que você tem que colocar. Pedro, ela não pode colocar e não deve colocar um ponto final na vida dela sem que ela faça aquilo que ela ainda não fez.
Exatamente, porque se você pensa que já fez tudo o que está ao seu alcance, você não fez ainda. Não, porque você ainda não foi ao centro de ajuda. Porque quando você for ao centro de ajuda, você vai ver que o ato que você vai tomar, além de ser egoísta, é um ato que não é o melhor, porque você vai saber as consequências desse ato. E as consequências desse ato são nefastas. E saiba de uma coisa, não fuja dos problemas, enfrente os seus problemas. Porque quando a pessoa ela pensa no suicídio, Alfredo, é porque ela quer fugir daquela situação. É verdade, Pedro, desculpa te interromper, desculpa, não quero cortar, mas é muito interessante que nós estamos falando aqui, porque a Miriam, por exemplo, que nós acabamos de ouvir no testemunho dela, ela fala que ela entrou por causa disso, desses pensamentos, no mundo dos vícios. Quer dizer, você falava da pessoa fugir, às vezes a pessoa ela fica querendo tapar o sol com a peneira, como nós temos o hábito de dizer, não é? Ela fica querendo disfarçar, querendo procurar a solução e a força e a decisão que ela tem que tomar naquilo que ela não deve procurar. E aí só lhe resta uma saída, pensar no suicídio. E outra coisa, Alfredo, como eu falava, né? É um ato de egoísmo, porque ela só está querendo fugir, ela só está querendo que a situação dela mude. Mas eu pergunto, como ficam os seus filhos? Como fica a sua família? Como fica o seu esposo? Como fica a sua esposa? Então você tem que ver que muitas situações da sua vida dependem de si, sim, mas você também tem que olhar pelo bem-estar dos seus. Os seus dependem de você. E se você está a assistir esse programa, você tem a oportunidade de mudar não só a sua vida, mas como também a sua casa e a sua família, Alfredo. Exatamente. E é por isso que você tem várias reuniões, você tem várias opções durante o dia. São reuniões práticas, eficazes, que são realmente reuniões que levam você a sair deste fundo do poço e a tomar a decisão que só você pode tomar. Às 10, às 15 e às 19h30, no endereço que segue já de seguida. 139, Avenida Presidente Wilson, em La Plaine, Saint-Denis, no 93-210, ali em Saint-Denis, onde você pode então encontrar a porta aberta para lhe ajudar já, porque não já, sexta-feira agora. Conte-nos, Luísa, como que era a sua vida, a sua situação antes de chegar ao centro de ajuda? Minha filha foi a razão de eu ter vindo até ao centro de ajuda. Quando tinha 1 ano e meio, eu comecei a reparar que a minha filha tinha visões de ver espíritos e falar com eles. Eu, a princípio, não acreditei, mas depois, à medida do tempo avançando, comecei a notar que a minha filha tinha umas certas reações estranhas e fui procurar ajuda. Antes de você falar procurar ajuda, ela chegou a comentar consigo? Como que era? Sim, ela dizia, mãe, está ali um senhor. Eu disse, mas eu não vejo nada. Mas está ali, não vês? E ela insistia que falava e falava com eles e eu não via ninguém. Por isso eu pensava, a princípio, que ela estivesse a brincar, porque era uma criança com 1 ano e meio, não é? Então, eu comecei a chegar a um ponto em que eu via que ela estava sofrendo. E eu não sabia o que se passava. Procurei então a ajuda de uma vidente que me disse a mim que ela realmente via os espíritos e falava com eles como tal e qual que eu estou a falar agora com a pessoa em frente de mim, não é? E que ela ia ser uma vidente sofredora toda a vida. Eu fiquei muito preocupada, sem dúvida, e eu não sabia o que fazer. À medida que os anos foi avançando, quando chegou à altura em que ela queria namorar, eu comecei a notar que a Diana sofria cada vez mais. Então quer dizer que essas perturbações, essas visões, não ficou só na infância. Ela foi até a adolescência, no caso. Sim, foi continuando, cada vez pior, não é? E soube que quando tinha 8 anos de idade se quis tentar matar, primeira vez, e quando tinha 17 anos, aí foi um caos terrível, porque ela tentou-se matar tirando-se de uma janela abaixo, com o 7º andar. Ela pediu-me diretamente a mim que a matasse, porque uma faca e a matasse. A sua própria filha chegou na senhora e falou para a senhora matá-la. Sim. Nesse momento, então, esse foi o fundo de poço? Esse foi um momento mais difícil? Foi um momento muito difícil para mim, porque eu comecei a pensar, como é que eu posso ter uma reação dessas, pegar numa faca e matar a minha filha? Ela realmente está a passar por um mau bocado e eu não sei o que vou fazer. Então a minha primeira ideia foi esconder as facas todas com receio que ela o fizesse ela própria, não é? E tentava o mais possível
possível falar com ela e desviar os pensamentos negativos, não é? Ela começava a ver visões, quando estava na cama à noite, ela sempre via alguém ir à casa de banho, abrir a porta do quarto, espreitar para lá para dentro, depois dizia-me sempre quem era. A senhora disse que foi uma vidente. A senhora foi a vidente. Não resolveu o problema? Não solucionou? Ela orientou a senhora a fazer alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa? Sim, ela me orientou, disse que precisava muito de oração, que eu devia ir à igreja, pôr umas velas, só que não resultou nada, não é? Eu só via as coisas cada vez piorar mais. E eu vi que aquilo não era a solução. Então, foi nesse estado, então, que a senhora chegou ao centro de ajuda? Exatamente, porque eu já estava mesmo no fim de tudo. Se eu morresse naquele momento, por ver a minha filha sofrer tanto e eu me sentir impotente, eu vi através da televisão o centro de ajuda, eu disse, se ajudam os outros, se Deus ajuda, também me vai ajudar a mim. E foi com essa fé que eu vim até aqui e ela veio comigo a primeira vez, depois eu fui lutando sempre por ela e ao fim de tudo ela sentiu vontade de ficar, foi ficando, já não vê mais espíritos, não tem mais perturbações, é uma vida normal, já não quer morrer. Graças a Deus. Qual é o conselho que a senhora dá para uma mãe, ou uma esposa, ou uma pessoa que tem um membro da família que tem perturbações, ou ela própria que tem perturbações, que já recorreu a tudo e mais alguma coisa, como também a senhora, porque começou com um ano de idade, isso foi até aos 17 anos, ou seja, uma pessoa que está enfrentando um problema há muitos anos e não sabe o que fazer. Qual o conselho que a senhora dá? O conselho que eu dou é que não se entregue nas mãos dos bruxos nem videntes, porque não vai resolver nada. Foi aqui que encontrei a solução, graças a Deus que eu consegui que a minha filha se libertasse. É esse o conselho que eu dou a uma esposa, a um esposo, a uma filha, a uma mãe, seja quem for, qual for o membro da família, que tenha problemas, se não encontra solução, aqui vai encontrar, porque Deus tudo pode. O medo e a preocupação de ver a sua filha como estava, a Luísa procurou outros caminhos. Como às vezes você de repente está a assistir a esta emissão, você já ouviu, o médico falou para você, procura um bruxo. Alguém falou para você, vai naquela terra, aquela pessoa vai fazer uma reza, vai te dar algo a beber, isso vai sair. De repente você fez como a Luísa fez, procurou outros caminhos, como a vidência. De repente você está agora a assistir a esta emissão e você diz, Alfredo, já procurei tudo o que eu podia procurar. Eu já fiz tudo. A Pedro diz assim, eu já fiz 30 por uma linha e nada resolveu. Porque ela tem procurado, Pedro, exatamente na direção que não está a solução que ela precisa. Exatamente. Quando ela encontrar a solução certa, que é o centro de ajuda, com certeza você vai ter respostas para muitos problemas que estão na sua vida, como o caso da Luísa, que falava que a filha tinha vários problemas e de repente você está aí e você acorda muitas das vezes durante a madrugada com o seu filho aos gritos. Você acorda muitas das vezes de madrugada com o seu filho vindo para a sua cama e isso tem afetado você psicologicamente, tem trazido para si o cansaço, tem trazido para si até problemas no seu casamento, porque você não consegue estar bem com seu esposo, com a sua esposa. Quer dizer, são problemas, Alfredo, que muitas pessoas têm enfrentado e que não encontram respostas e por isso elas procuram tantas portas, como tu falaste bem, mas não têm achado a solução. Mas veja que quando a Luísa chegou ao centro de ajuda e ela fez o que foi orientado, nessa sexta-feira você vai fazer também o que é orientado e você vai ter a resposta que a Luísa teve na sua vida. E os pensamentos negativos são gerados exatamente por falta dessas respostas, como falamos aqui agora, pensamentos de suicídio, mas também podemos falar de pensamentos de inferioridade, também podemos falar de pensamentos de derrota, pensamentos negativos, como que você não vai conseguir, de como de repente você tem pensado que você, porque é inferior aos outros e porque você tem visto que não tem capacidade de pensar, de falar, de comunicar com os outros, então está tudo perdido para você. Não. Isso que você está pensando não é verdade. E se alguém lhe disse que você é um caso perdido, mentiu para você. Você quer saber por que essa pessoa mentiu? Eu afirmo, se alguém falou para você que você é um caso perdido, mentiu sim. Sabe por quê? Porque você vai ver agora casos reais de pessoas que não eram casos perdidos, mas puderam se tornar casos reais de transformação, de libertação, de curas e de realizações, porque superaram, porque venceram, porque foram mais fortes. Se você também quer ser, faça como eles.
Cláudio, então, vamos lá. Conte a essas pessoas que hoje estão nos acompanhando quais foram os problemas que você passou e logo em seguida nós vamos falar o que você superou. Bem, eu antes de entrar no centro de ajuda, acompanhei muitas mortes na minha família. Posso até dizer que desde 2001 até a data de eu entrar no centro de ajuda, todos os anos morreu um familiar na minha família. E eu não entendia o porquê daquilo. É claro, isso foi uma praga rogada, não é? Por até familiares próximos. E eu me tornei um jovem vazio, triste e, acima de tudo, me conformei com aquelas mortes. Achava aquilo tão normal, tão natural, que eu levava a minha vida e pronto. E eu já não encontrava explicação para aquela situação que estava acontecendo. E isso fez com que eu depois procurasse preencher o vazio, por exemplo, com as noitadas. Tornei-me viciado nas noitadas, discotecas, festas, e quando estava só eu me refugiava no mundo que hoje é o mundo de muitos jovens, que é o mundo da pornografia, para satisfazer desejos meus, pensando que aquilo ia me fazer bem. Você era uma pessoa também descontrolada, nervosa? Sim, muito nervoso, a ponto de, se eu tivesse que partir para cima de alguém, eu partia, e depois não só, eu fazia filmes na minha mente, queria cortar aquela pessoa ao meio, imaginava coisas que hoje até eu nem acredito como é que eu fui de imaginar essas coisas. Devido às mortes, isso foi na parte da mãe, né? Porque a maldição já tinha separado o meu pai da minha mãe, então as mortes começaram a acontecer por parte da minha mãe. E por o lado da minha... E o pior de tudo nessas mortes foi que quando chegou a ponto da minha mãe também falecer. E no outro lado do meu pai, eu via que o meu pai não dava certo com ninguém na vida sentimental, e isso também se refletiu na minha vida, tanto que eu depois conheci uma pessoa e depois também não deu certo, então eu já estava com receio que isso começasse a me acontecer. De facto, de verdade, já me estava a acontecer, né? Até eu chegar no centro de ajuda. E aí eu comecei a acreditar que eu podia vencer e ultrapassar esses problemas que eu estava a passar, porque até então não havia ninguém no mundo, na face da terra, nem mesmo familiares que me dissessem: olha, o que você está a passar, você vai conseguir superar. De facto, de verdade, essa orientação, essa direção eu recebi no centro de ajuda. Como é a vida do Cláudio hoje? Bem, a minha vida é totalmente diferente, não pelo facto de estar em frente a uma câmara, não, é totalmente diferente, e onde eu estou sozinho no trabalho, os meus afazeres, eu estou em paz, estou bem comigo mesmo, e isso não há dinheiro que pague. E qual é o conselho que você dá para esta pessoa também, para que ela venha alcançar essa mudança que você alcançou? Bem, o conselho que eu dou para essa pessoa é que ela, se for alguém que esteja a ver ou assistir, que ela não duvide, ela creia, ela tem que confiar, porque Deus pode mudar a vida dela. Na verdade, meu amigo, minha amiga, você vê que são inúmeras pessoas que estavam condenadas. Desculpa a expressão, eu sei que é forte, mas é a realidade. Condenadas, limitadas, amarradas, presas, mas venceram, superaram, realizaram desejos, sonhos e veem hoje a sua vida de uma outra forma. Pedro, esta pessoa, ela tem que reagir. Exatamente, e por isso eu desafio você que está aí desse lado, está numa situação caótica e você não sabe o que fazer. Então tome nota desse endereço: 139 Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Eu estarei lá 10 da manhã, às 15 e especialmente às 19h30. E se você quer um atendimento personalizado, você vai chegar um pouquinho mais cedo, ou após ou antes as palestras, estarei ali à sua inteira disposição para lhe ajudar e dar para você o que você precisa para você mudar a sua vida. E para você que quer agora já uma informação, você precisa neste momento um conselho, então o Amigo 24 Horas está ao seu dispor. 09 53 14 65 04. Repito, 09 53 14 65 04. E olha, eu pensei, Pedro, agora fazer algo aqui importante. Esta pessoa que está se sentindo amarrada, esta pessoa que está a assistir, só de falarmos, ela já começou até a tremer, ela precisa de uma ajuda.
Pedro, vamos estender as mãos, vamos ministrar agora a libertação na vida desta pessoa. Olha, você que está aí, exatamente, você pode até tocar no seu televisor, no seu ecrã, no seu computador e olha bem nos nossos olhos, agora mesmo, nós ministramos, seja livre deste pensamento, seja livre desta humilhação, seja livre desta opressão, seja livre deste pensamento mal, receba agora força, coragem para reagir, receba agora esta presença, a presença de Deus que vai fazer você mudar esta situação. Seja livre destas amarrações, seja livre agora destes pensamentos, seja livre agora deste peso, seja iluminado pelo poder de Deus que lhe visita neste momento. E esse poder de Deus, esse anjo vai lhe guiar, ele vai lhe guiar até ao centro de ajuda mais próximo da sua casa. E se você querer, diga assim seja. Meu amigo, o centro de ajuda está então situado no número 139, na Avenida Presidente Wilson, em La Plaine, Saint-Denis, aqui em Paris. Mas você tem o centro de ajuda também em Portugal, Espanha, Alemanha, enfim, em toda a Europa. Se você quer informações, então liga para o Amigo 24 Horas, você saberá onde e como, a que horas você poderá ter este auxílio. Aqui, sexta-feira, 10, 15 e 19h30. Senhora Lúcia, como era a vida da senhora antes de chegar ao centro de ajuda? Pastor, a minha vida era muito triste, porque eu tinha perturbação e muitos problemas espirituais. E ouvia audição de vozes, vultos, muita perturbação, insônia, não conseguia dormir, tinha medo de escuro, dormia com a luz acesa, tudo devido a ter ido ao bruxo. Eu recebi um convite de uma colega minha para ir num bruxo e fui só por curiosidade. Só um detalhe, antes de a senhora ter ido nesse bruxo, a vida da senhora era normal? Era normal. Era normal porque na altura eu estava casada, casamento há 20 anos, nunca tive problema com meu marido e nessa altura ele foi ao Brasil tratar dos assuntos. Foi quando eu recebi o convite para ir num bruxo, fui por curiosidade e quando cheguei lá, na volta, o meu marido veio do Brasil e me pediu o divórcio. Pediu o divórcio e pronto. E depois eu voltei outra vez num bruxo e ela mandou fazer umas orações, mandou trazer uma pedra arruda para casa, só eu fazia as orações e passava mal e depois joguei aqui. E tudo isso que ela mandou a senhora fazer era justamente para trazer o seu marido de volta? Trouxe o seu marido de volta? Não. Mudou a sua vida? Não. Transformou a sua vida? Não. Mas pelo contrário? Pelo contrário. Foi o divórcio. Me divorciei. Foi assim que a senhora chegou no centro de ajuda? Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda. Completamente com a sua vida destruída? Destruída, sim. O que a senhora fez para superar tudo isso? Fui no centro de ajuda, recebi a orientação do pastor, fiz a corrente da saúde, porque fui curada no centro de ajuda, porque eu tinha 2 quistos no ovário, direito e esquerdo, e fiz as correntes da saúde e da libertação, esse processo, e fui curada. Quer dizer, essa transformação que aconteceu na vida da senhora, porque a senhora chegou perturbada, com desequilíbrio emocional, vindo vulto, só passou por um processo de libertação. Sim. Hoje, quem é a senhora Lúcia? Sou uma pessoa feliz, voltei a casar outra vez, eu e meu esposo estamos no centro de ajuda e pronto. Hoje se considera uma pessoa realizada? Uma pessoa realizada. Está diante de você a oportunidade de ser uma pessoa realizada, de superar este obstáculo, sobretudo este pensamento de suicídio, ou, por que não dizer, esta depressão, estes vícios, este problema que tem levado você cada vez mais a pensar que você é inferior aos outros. Pedro, esta pessoa, ela tem diante dela agora a oportunidade que ela nunca, jamais imaginou ter. Exatamente. Agora você só vai ficar a sofrer se você quiser. Se você não quer mais sofrer, então os casos verídicos exibidos provam a eficácia do trabalho do Centro de Ajuda. Então agora a decisão é sua. Eu estarei à sua espera, então, nesta sexta-feira. Ficamos por aqui e resta-lhe dizer algo que nós temos dito todos os dias. Seja feliz, porque está diante de si a oportunidade de ser uma pessoa realizada. Até a próxima oportunidade.